Graças te damos, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para todo sempre. Aqueles que foram achando, fica de pé em nome de Jesus, para que possamos fazer a leitura da palavra. Amém. Todos acharam. Diz assim a palavra em Lucas capítulo 19, verso 10: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Vamos ler de novo. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Pode se assentar glorificando e exaltando o nome do Senhor. Todos nós já ouvimos falar acerca de Zaqueu publicano, mas quando eu vejo que o Senhor falou, leva esta palavra hoje para a minha igreja, eu pude perceber que é necessário a cada dia nós estarmos ligados no trono da graça de Deus, porque quando o Senhor, Ele quer falar conosco, independente se nós estamos diante do cenário a qual Deus Ele vai proporcionar, porque sabemos que quando Zaqueu aqui ele é constrangido pela graça, pela presença de Deus, foi o próprio Deus que contagiou ele de uma forma a qual ele não iria compreender, ele não iria entender. Mas quando eu vejo que Jesus está entrando aqui em Jericó, a Bíblia vai dizer que quando Jesus ele entra, ele vai passando, e a Bíblia vai dizer: eis que havia ali um homem chamado Zaqueu publicano. Todos nós sabemos quem era Zaqueu. Ele era um cobrador de imposto. Muitos falavam que ele era até mesmo um traidor, porque ele trabalhava para os romanos. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus ele está ali anunciando o evangelho de Cristo, havia uma grande multidão. No momento que Jesus ele pregava, anunciava a palavra de Deus, e quando eu vejo Jesus pregando, Zaqueu ele fica somente ouvindo. Ele até mesmo tenta ir, mas por causa da sua baixa estatura, por causa que ele não consegue ainda chegar lá no ambiente a qual Jesus está anunciando o evangelho de Cristo. Talvez eu veja Zaqueu dizendo: e aí há uma grande oportunidade para que eu possa tirar a proveito do povo. Mas quando eu vejo ele pensando que ele iria tirar algum proveito daquele povo, o Senhor falou: ei Zaqueu, você que está enganado, porque no momento a qual você pensa que vai agir de uma forma, eu já tenho um propósito sobre a tua vida. Eu marquei este encontro contigo para mudar a tua história. Ei, Zaqueu, ele não compreendia, ele não entendia, mas quando eu vejo que é o próprio Deus que levou ali Jesus Cristo para anunciar o evangelho, a palavra, por causa somente de Zaqueu, para que ele pudesse ser liberto, transformado, para que o Senhor pudesse entrar na vida dele, na casa dele. E da mesma forma foi na tua vida. Deus ele preparou um caminho para que o nome dele pudesse ser glorificado na tua vida, onde até mesmo você não entendeu. E talvez muitos alcançaram a graça de Deus sobre a sua vida por mérito a qual você não teve, mas eu posso ver o Senhor dizendo: ei, por causa da minha graça, por causa da minha misericórdia, a qual há sobre a tua vida, você foi alcançado, porque hoje você está aqui para ouvir a palavra do Senhor. Aquilo que Ele está falando ao teu coração é quando eu vejo o Senhor dizendo: ei, em meio à sua caminhada, em meio à tua trajetória, onde você não entendia,
dia eu preparei o percurso, eu preparei o caminho, eu tirei os obstáculos para que hoje você pudesse estar aqui diante a minha presença, adorando, glorificando, exaltando o nome do Senhor. E você não entendeu quantas das vezes você estava em locais não apropriado, mas o Espírito Santo de Deus era levantado, usando pessoas para falar contigo que aquele ambiente não era o teu lugar, e por isso Deus, Ele sempre iria falando comigo e contigo, diante a nossa trajetória, diante a presença dEle, porque Ele tinha um propósito. E quando eu vejo o Senhor dizendo: ei, da mesma forma onde foi na vida de Zaqueu, onde muitos não compreendiam, porque sabemos aonde estava Jesus, tinha milagre, tinha prodígio e maravilha do céu. Mas quando eu vejo o Senhor dizendo: ei, havia uma grande multidão, a qual estava ali para saciar a sua fome espiritual, mas muitos estavam ali para saciar a tua fome física. Mas o Senhor dizendo: ei, eu marquei o encontro com Zaqueu, eu marquei o encontro com Zaqueu, porque eu tinha propósito na vida dele, ainda que muitos não compreendiam, ainda que muitos não iam entender, até mesmo iria indagar com aquilo que o Senhor falou, fez na vida dele, porque sabemos que quando o Senhor entrou na vida de Zaqueu, foi uma oportunidade a qual ele teve, a qual ele não negligenciou esta oportunidade. Mas quando eu vejo Jesus dizendo: ei, Zaqueu, hoje é o dia de eu mudar o cenário da tua vida, hoje é o dia de eu mudar a tua história. Você não compreendia a forma a qual você estava vivendo, talvez você olhava e achava que estava rico, mas você estava pobre, miserável e nu. Você sentia um vazio tão grande sobre a tua alma, mas hoje eu vou preencher este vazio a qual há sobre a tua vida e sobre a tua história, Zaqueu. Que vazio era esse? Era o vazio espiritual, onde ele não tinha a presença de Deus. Mas quando eu vejo pela graça Jesus Cristo indo até ele sendo constrangido pela palavra de Deus, porque nós podemos ver que ele até tentou ir lá, mas ele não conseguiu por causa da multidão. Mas quando a palavra de Deus vai nos dizer que Zaqueu, ele ficando sabendo que Jesus ele passaria ali pelaquela figueira braba, ele sobe em cima dela, e a Bíblia vai nos dizer que quando ele está lá precisando somente que Jesus agora passasse para que ele pudesse chamar a atenção, o Senhor ele já conhecia Zaqueu, ele já conhecia e sabia quem era Zaqueu diante da presença de Deus. Então eu posso ver que naquele momento ele também é constrangido mais uma vez, porque o próprio Jesus olha para ele em cima daquela figueira e diz: ei, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém repousar sobre a tua casa, hoje me convém repousar sobre a tua vida. Era o Senhor dizendo: ei, Zaqueu, desça, porque eu quero fazer a obra por completo na tua vida. Você tem que descer nas madrugadas, você tem que descer, porque é um milagre a qual Deus quer fazer na tua vida e na tua história, independente se muitos vão gostar ou não. É o Senhor dizendo: no momento da tua descida, no momento da tua humilhação, Deus ele tem exaltação na tua vida e na tua história, porque quando o Senhor ele nos diz que ele ama aqueles que te amam, e de madrugada me busca, me acharão, ele está dizendo: há uma recompensa no momento a qual você desce diante a presença de Deus, porque no momento que você é humilhado, você é exaltado por Deus. E talvez aquele povo não aceitava o que o Senhor estava falando acerca da vida de Zaqueu agora, mas muitos estavam olhando e julgando: ei, quem é Zaqueu, publicando, pecador, e o Senhor falou que vai entrar dentro da casa dele para mudar a história dele. Talvez o povo estava olhando
olhando e dizendo: ei, quantas das vezes eu esteve aqui orando, ajudando o Senhor de várias formas, e Ele nunca falou que iria entrar dentro da minha casa para fazer um grande mover. Mas eu te pergunto nesta noite: será que você tem pedido? Será que você tem dado legalidade para que Ele possa entrar na tua vida e fazer a obra por completo, da forma a qual Ele quer? Ou você somente irá questionar a forma a qual Deus Ele está trabalhando na vida do teu irmão, na vida da tua irmã? Ei, chegou o tempo de você rever os conceitos na tua vida e dizer: Senhor, aonde que eu preciso de mudança? Aonde que eu preciso de transformação? Porque a Bíblia nos prova isso, que Zaqueu, ele sabia que tinha que mudar. Ele tinha que estar com a tua vida, aleluia, transformada por completa. E a transformação não era somente pelas palavras a qual ele tinha recebido da parte de Jesus ali naquele exato momento, não. Tinha que ter ações, tinha que ter mudança de vida. Ei, quantos dizem que está na presença do Senhor e tem servido Ele de qualquer jeito? Mas chegou o tempo de você renunciar aos prazeres desta terra, deste mundo, e começar a viver o propósito de Deus sobre a tua vida e sobre a tua história. É Deus dizendo: ei, larga tudo aquilo que o mundo tem te oferecido e começa a viver os planos e os projetos de Deus, porque os planos e os projetos de Deus são maiores do que os eu, ainda que muitos irão questionar, dizer: ei, ele não mudou, ele não está transformado, ele não se converteu por completo. Mas Deus está dizendo: ei, é Ele que está continuando a cada dia te lapidando, e Ele chegará, com as tuas mãos poderosas sim sobre a tua vida, mudando e transformando conforme você necessita. Porque a questão de tempo, você ser lapidado e transformado por Deus, não é imediato. Há um processo na tua vida, há um processo na tua história. Foi falado aqui nesta noite de Pedro. Pedro, ele sabia quem era Jesus, ele sabia quem era o Messias, e por isso que ele falou diante a palavra de Deus naquele exato momento, onde a Bíblia vai nos dizer, onde o pastor citou aqui Adriano, que não foi carne e sangue que revelou a ele, mas o próprio Espírito a qual estava sobre a vida dele. Mas no momento de decadência, a Bíblia vai dizer que Cristo olha para ele e diz que está preparado, e ele vai ter que ir para o Pai. Mas naquele momento ali, a Bíblia também vai nos dizer que Pedro olha e diz: ei, Senhor, não é tu não. O Senhor, claro que não vai permitir que isso aconteça sobre a tua vida, porque Ele tem uma grande obra. Mas será que o Senhor ali também não sabia que era o inimigo que estava usando Pedro? Porque Ele deu lugar. Ei, quando você dá lugar ao inimigo, ele te usa. Mas quando você dá lugar também para a presença do Senhor, ela te usar. Ei, Deus, Ele te usa. Deus, Ele desce na casa. Deus, Ele opera conforme Ele quer e faz sinais, sim, maravilha, por intermédio da tua vida. E por isso que a cada dia você deve estar vigilante diante a presença de Deus.